Fala pessoal do QI, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais uma aula de embriologia. Está sendo bem divididinho para ficar mais fácil de vocês entenderem. Não esquece de curtir aí o vídeo, fazer a inscrição no canal, isso é muito importante para a gente. Dá essa força aí. Hoje a gente vai na terceira semana de gravidez. A gente vai ver o que acontece na terceira semana. Eventos bem importantes acontecem, mas antes de começar, rapidamente relembrando aqui, ó. Zigoto, depois da fecundação, depois mórula, aquela massa de células densa indiferenciada, blastocisto, que é a blástula do humano, que tem o embrioblasto e o trofoblasto, as divisões. O trofoblasto, a gente já estudou que ele, por acaso, é subdividido em cito e sincício trofoblasto, e que é importante que o sincício ele produz um hormônio que chama HCG. Não pode esquecer disso, né? O hormônio da gravidez. Depois também, eu te falei que ele vai se fundir, se unir com algumas células e vai formar o que a gente chama de córion, inclusive com as vilosidades coriônicas, que são responsáveis pela porção fetal da placenta. Não é muito difícil de lembrar, né? Quando você pensa em trofoblasto, trofo é alimento, blasto jovem. Quem alimenta o jovem vai originar quem alimenta o jovem, a placenta. Então é legal a gente perceber isso daí. Daí eu te mostrei que tinha o embrioblasto também, a gente já viu isso. O embrioblasto subdividido em epiblasto e hipoblasto. Eu falei que a gente quase não ia falar do hipoblasto. O hipoblasto ele vai originar o saco vitelínico. E o epiblasto, ele vai diferenciar. Lembre-se que algumas células dele elas vão migrando lá para o meio, forma aquela linha que é a linha primitiva, é evidência da gastrulação. O primeiro grupo de células que migra formam o endoderma. O segundo grupo, mesoderma. E as remanescentes, ectoderma. Daí então a gente tem a gástrula. Então eu fiz um esboço aqui de 1, 2, 3 camadas. A de dentro, endoderma, em alaranjado aqui, em roxo, o mesoderma e em vermelho, o ectoderma. Ok? Uma coisa muito importante que vai acontecer agora nessa gástrula aí, vai ser que algumas células do mesoderma, elas vão diferenciar em células que são chamadas células mesenquimatosas. Mas o mais importante é você perceber que essas células diferenciam numa estrutura no embrião que é muito importante para dar sustentação a esse embrião. Essa estrutura ela é chamada notocorda. A notocorda ela está presente em todos os embriões de cordados. Nós somos cordados, portanto, nós temos que ter a notocorda. Então aqui, ó, notocorda foi originada. A origem da notocorda, se eles te perguntarem, então, qual foi o folheto embrionário, folheto germinativo que originou a notocorda? Foi o mesoderma. Depois que você aprendeu que originou a notocorda ela começa a estimular o ectoderma que está aqui em cima. Esse estímulo gera a formação de uma estrutura que a gente chama de tubo neural e de células laterais ao tubo neural, que são chamadas de cristas neurais. Isso marca a origem da última fase que a gente vai ter, que é a neurula. Então, lá na neurula a gente vai ter esse tubo neural, essa evidência de neurula. É interessante entender como que o tubo neural é formado. Então, vamos lembrar aqui, a primeira coisa foi que a notocorda, ela vai ser originada. O ectoderma vai originar o nosso tubo neural. Quando a gente tem a notocorda aqui, ela gera o espessamento dessa região aqui, ó, do ectoderma. Primeira coisa que acontece. A segunda coisa que vai acontecer é que essa região do ectoderma ela vai invaginar. Invaginar é dobrar para dentro. Ao invaginar, ao dobrar para dentro, vai ser formada uma goteira que chama goteira neural. E depois que formou uma goteira neural, olha só, faz isso aqui, ó, fecha e quando fecha, existe a formação desse tubo, que é o tubo neural. Uma coisa muito importante que você não pode esquecer de jeito nenhum é que para poder fechar bem fechadinho o tubo neural, é importantíssima a presença de uma vitamina, que é a vitamina B9. A vitamina B9, ela também é conhecida como ácido fólico. Essa vitamina B9, nesse estágio da gravidez, é muito importante. Vocês já devem ter escutado falar alguma coisa sobre isso. Se uma mulher for ao médico hoje e falar assim, doutor, eu quero engravidar, ele vai, por acaso, mandar ela tomar B9 pelo menos uns 2 meses antes dela engravidar. De tão importante que é essa vitamina. Por quê? Se tiver uma deficiência dela, a criança nasce com uma espinha que chama espinha bífida, nasce aberto. E quando nasce aberto, é difícil demais, cirurgias e mais cirurgias, você poder tentar consertar, mas é muito complicado. Então, para evitar a espinha bífida, é muito importante, então, a vitamina B9.
Existe uma espinha bífida também, que ela é chamada espinha bífida oculta, que quando você olha para as costas da criança assim, a princípio não tem nada, mas de repente cresce um tufo de cabelo nas costas de criança. Não é normal um tufo de cabelo nas costas de uma criança. Isso indica a espinha bífida oculta, ela está mal formada. Então, a vitamina B9 ela tem que entrar nessa fase ácido fólico, fundamental. E quando a gente tem isso completo, a gente tem a estrutura que a gente chama de quê? De neurula. Aqui, então, uma neurula pronta. Então, ela tem ectoderma, ela tem o mesoderma, ela tem o endoderma, ela tem aqui o tubo neural e ela também tem a notocorda. Agora, as próximas aulas são muito legais, porque a gente vai estudar o que nas próximas aulas? A gente vai estudar o que cada uma dessas estruturas vai originar, tirando as que a gente já sabe. Por exemplo, o que você percebeu aqui? Que o epioblasto foi responsável pela origem do endoderma, mesoderma e suas células remanescentes ectoderma, aí a gástrula, e depois uma coisa bem importante que você deve ter percebido. O mesoderma, por acaso, originou a notocorda. É importante você saber pensar sobre isso, originou a notocorda, e o ectoderma originou o que a gente chama de tubo neural. E só para ficar bem completo, algumas célulazinhas restantes que ficam aqui do lado são chamadas de cristas neurais. Então, originou o tubo neural e também originou as cristas conhecidas como cristas neurais. Então, a gente foi zigoto, mórula, blastocisto, gástrula e neurula. Depois, agora, é diferenciar em tecidos, órgãos. Depois que todos os folhetos, como aqui, já estão posicionados, agora é só multiplicar e diferenciar. Assim a gente vai ter a origem de todos os tecidos e todos os órgãos. Acompanhe, então, as próximas aulas. Beleza? Muito obrigado, beijo aí, galera. Valeu!